Olá, Cris. Olá, amigos da Noroeste FM. Estamos há mais de um mês em situação de isolamento social e, como muita gente já previa, o vírus se espalhou bastante, contaminando milhares de pessoas pelo Brasil e levando o sistema de saúde em algumas cidades, como Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza e Manaus, ao colapso. O número de mortos não para de crescer. Milhões de trabalhadores ainda não receberam o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso, o que tem dificultado ao nosso povo mais pobre manter o isolamento social. E diante de tudo isso, o presidente da República, como se não tivesse coisa mais importante com que se preocupar, cria mais instabilidade política. Novamente, ele participou no último domingo de um ato que pedia simplesmente uma ditadura militar no Brasil. Todas as vezes que o Bolsonaro é contrariado, ele sobe o tom do discurso e começa a fazer ameaças de que vai dar um golpe. E por quê? Precisa a gente entender isso. Em colunas anteriores, eu tenho dito que a economia esclarece a política. O que isso significa? Significa que para a gente entender as decisões políticas, nós precisamos entender os interesses de grupos econômicos que estão por trás dessas decisões. Decisões políticas serão sempre orientadas pelos interesses econômicos de uma classe social ou de grupos empresariais. E isso acontece em todos os governos de todos os países. Candidatos são apoiados por grandes grupos econômicos que, depois de serem eleitos, vão usar o poder que o cargo oferece para atender os interesses dos grupos que os apoiaram. É isso que é a democracia sob sua forma burguesa. O que manda é o poder do dinheiro. E com o Bolsonaro não é diferente. Do mesmo modo que os outros candidatos que disputaram com ele a eleição de 2018, Bolsonaro teve e ainda tem o apoio de grupos e interesses econômicos que esperam obter vantagens do seu governo. E é isso que tem feito Bolsonaro até agora, governar para os grupos econômicos que o apoiam. E quem são esses grupos? É parte do mercado financeiro, grileiros de terras e garimpeiros na Amazônia, as milícias, donos de grandes redes de comércio que lucram com a importação, parte do agronegócio, uma camada de pequenos e médios empresários e agora os políticos do chamado Centrão. E isso sem contar os interesses dos Estados Unidos, que veem em Bolsonaro a oportunidade de tornar o Brasil quase que uma colônia sua. Essa gente é um rebotalho que está disposto a fazer qualquer coisa para manter Bolsonaro no governo. Por isso, quando é contrariado pelos interesses de grupos econômicos concorrentes, o presidente apela que vai dar um golpe de Estado. Porém, temos de ficar atentos para uma situação. Esses grupos empresariais brigam entre si para terem seus interesses atendidos, mas tem uma coisa que eles estão bem unidos. E o que manteria a união dessa gente? Eles se juntam na hora de espoliar o país e o povo trabalhador. Nesse ponto, a gente pode afirmar com segurança que o Bolsonaro, o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, o Gilmar Mendes, o STF, praticamente todos os partidos e políticos no Congresso, com pouquíssimas exceções, os militares de alta patente, os governadores, os prefeitos, a Rede Globo, a TV Record, a Band, a Folha de São Paulo, a Fiesp, os banqueiros, os latifundiários, os líderes religiosos como Malafaia e Edir Macedo, apresentadores de TV como Ratinho, toda essa gente pode estar se desentendendo na defesa do governo Bolsonaro. Mas uma coisa eles têm em comum: defendem a cada dia que passa a supressão de direitos dos trabalhadores em nome da modernização do país e do enfrentamento da crise do coronavírus. Mas isso é uma balela, porque o que querem, no fundo, é aumentar a exploração do povo trabalhador, deixando a gente mais pobre, para garantir o funcionamento do sistema capitalista no Brasil, que, como em qualquer outro lugar do mundo, funciona baseado no interesse do lucro comercial, do lucro mercantil, do lucro empresarial. Desde 2015, nós temos assistido toda essa gente se unir para ferrar com o povo trabalhador. Em 2014, a portaria 789 alterou a lei permitindo a prorrogação dos contratos temporários de 3 meses para 9 meses. No governo Temer, nós tivemos uma brutal reforma da CLT e foi aprovada a lei que permite a terceirização irrestrita. Foi no governo Temer também que se aprovou uma emenda à Constituição, a emenda 95, que congela o crescimento dos gastos públicos por 20 anos. No governo Bolsonaro, foi aprovada a reforma da Previdência, que instituiu idade mínima de 65 anos para homem e 62 anos para mulheres se aposentarem, o que vai fazer boa parte do nosso povo trabalhar até morrer. Mas a reforma, porém, preservou e até ampliou os privilégios dos militares de alta patente, prejudicando os praças.
Com a lei da liberdade econômica do Bolsonaro, trabalhadores podem ter de trabalhar de segunda a segunda sem descanso nos domingos. E com o projeto da carteira verde e amarela, os jovens trabalharão com salários mais baixos e menos direitos. Nem mesmo em meio à pandemia do coronavírus, essa destruição de direitos dos trabalhadores parou. Vários governadores e prefeitos dos mais distintos partidos políticos fizeram suas assembleias legislativas e câmaras de vereadores aprovarem a reforma da Previdência dos servidores. A medida provisória 936, editada pelo Bolsonaro, permite a suspensão dos contratos de trabalho e a redução da jornada e dos salários, em prejuízo aos trabalhadores e excluindo os sindicatos das negociações. E para finalizar, nessa semana, o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei que condiciona o apoio financeiro aos estados e municípios ao fim dos concursos públicos. É isso mesmo que os nossos ouvintes estão escutando. No momento em que o Brasil precisa expandir os gastos públicos para dar conta de atender a população nesse momento de pandemia, o Congresso Nacional aprova uma medida que praticamente congela a expansão dos serviços públicos. Porque não tem segredo, gente. Para ter política pública e serviço público é preciso ter servidor público. E aí que a gente vê que nesse ponto, no momento de retirada de direitos do povo, de saquear a riqueza do Brasil, Câmara dos Deputados, Senado, Presidência da República, alta cúpula das Forças Armadas, o empresariado, todos eles estão de acordo nesse projeto. Tudo isso demonstra que as classes dominantes brasileiras declararam uma guerra contra o povo e contra o nosso país. Elas estão saqueando o Brasil e humilhando o nosso povo para garantir seus lucros. E nesse empreendimento todos eles estão juntos, não tenhamos ilusões. E aí, diante desse cenário, só resta uma alternativa para nós, que somos trabalhadores e trabalhadoras. Nós precisamos entrar em cena o mais rápido possível, assim que esse isolamento acabar. Precisamos nos organizar e dar um basta a essa política que está destruindo o Brasil e expoliando o nosso povo. Não dá mais para a gente aceitar a esse cenário, a essa situação em que mesmo num momento de pandemia, não é, em que seria preciso o Brasil gastar muito dinheiro público para impedir que a quantidade de mortos cresçam, que o sistema público de saúde entre em colapso, que eles aprovem um projeto que justamente impede o crescimento dos serviços públicos. Bem, eu acho que é isso. Como sempre, eu faço um apelo, em minhas colunas semanais para a gente se cuidar, garantir o isolamento, nos mantermos com saúde, porque vamos precisar de muita saúde para encararmos as lutas que virão quando toda essa situação passar. Um abraço a todos e boa semana.